Bom, agora vamos fazer as outras derivadas segundas. Tá, pessoal? Agora eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou derivar a função em relação a y. Então, se eu vou derivar em relação a y, esse primeiro aqui é zero, porque ele vai ser visto como uma constante. Esse segundo é a variável y, então passa para frente, mais 2 vezes y na 2 menos 1. Este terceiro aqui, o y é que é a variável, então vou dar menos 2x na 3. Isso aqui, ó, tudo é visto como constante, vezes 1, que é a nossa variável. Continuando no 5 aqui, mais 5 vezes x. E aí a gente vai derivar, então passa para frente, isso aqui é constante também. Não se toca. 4y na 4 menos 1, menos 0. Passando a limpo aqui, derivada de z em relação a y é igual a 2y menos 2x elevado na 3. E aqui, ó, 5 vezes 4 dá mais 20x y na 3. Ok. Só lembrando que eu derivei em relação a y, eu poderia ter escrito daquele jeito, derivada em relação a y. 2y menos 2x na 3 mais 20x y na 3. Agora, prosseguindo, né, a derivada segunda, da mesma forma que eu já fiz, eu vou escrever aqui que eu vou querer a derivada em relação a x, que é a segunda, né? E também poderia obter a derivada em relação a y do que eu já tenho. O que eu tenho está aqui. Então ficaria do que eu já tenho, do que eu já fiz. Então o que eu já fiz está aqui, já derivei em relação a y, primeira vez, e a segunda vai ser em relação a x. Também poderia colocar derivada do que eu já tenho. Então tá, agora a segunda derivada do que eu já derivei uma vez. Este aqui, novamente, né, eu posso colocar daquele outro jeito, derivada segunda de z, da função z, em relação a x. Novamente, isso aqui é uma derivada mista ou cruzada, porque é diferente. E esse aqui é uma derivada pura, que ficaria derivada segunda de z em relação a y, Primeira vez em relação a y, segunda vez em relação a y. Também poderia eu escrever daquele outro jeito, ó. Só colocando aqui, né? Poderia eu escrever aqui, ó, derivada. Primeira foi em relação a y, a segunda foi em relação a x. Aqui eu escrevo desse jeito, né? Claro, eu botei f, mas a rigor eu teria que ter botado derivado da função z, primeiro em relação a y, depois em relação a x. É aqui que eu escrevo primeira e depois a segunda.
Vejam que a ordem ficou diferente dessa aqui, tá? Aqui não, eu escrevo primeiro, depois eu derivo outra vez, segunda vez, tá? Bom, mas fazendo as nossas derivadas, e é isso que importa aqui, eu posso escrever, só estou ressaltando as nomenclaturas que existem por aí, para vocês não se perderem. Infelizmente a ordem aqui que eu escrevo é invertida uma da outra, mas eu estou explicando por que essa ordem, por causa que a ideia é que eu derivo uma segunda vez o que eu já derivei uma vez. E aqui eu boto que eu derivei uma vez e depois a primeira vez foi isso e a segunda vez daí eu ponho. Pode ser y, pode ser x, aí vai depender de quem é a segunda derivada. Colocando aqui o que eu tenho, né? Vamos fazer assim para ressaltar, não se percam, pessoal. Estou fazendo bem detalhado, né? Derivada segunda da função z em relação a x, o que já foi derivado em relação a y. Se eu for fazer agora derivada de segunda ordem, né? Derivada em relação a x. Ora, eu já tenho que partir daqui. Isso aqui é uma constante, porque é em relação a x, a segunda. Então é zero. Este aqui, em relação a x, a segunda, então passa para frente. Se passar para frente, multiplica com 2. Já posso botar direto aqui, menos 6x. 3 menos 1 é 2. Pronto, fiz isso aqui também. Derivada segunda em relação a x. Então, aqui o x é 1 aqui. Porque eu vou derivar em relação a ele. Vai dar mais 20 vezes 1. E o y vai ser visto dessa vez como uma constante. Então, nós ficamos, né, com menos 6x, copiando, mais 20y na 3. Tá? Depois eu vou passar limpo isso aqui. No nosso segundo caso, eu tenho que partir de onde eu parei. Eu parei aqui, né? Então, a derivada. Agora, a segunda derivada, e aí eu posso escrever desse jeito aqui. Quando é assim. Quando é uma derivada pura. Então, derivada z em relação... Derivada segunda de z em relação a y. A segunda derivada em relação a y, aqui eu consigo ver bem que a segunda agora é em relação a y. Então vai dar 2 vezes 1, sim, porque derivada de y é 1. 2 vezes 1, menos derivada, não tem y, isso aqui tudo é uma constante, 0. Aqui tem y aqui, então mais 20x, 3 y na 3 menos 1. Passando a limpo, 2 mais 60x y na 2. Bom, aí está o nosso resultado. Também poderia ter escrito derivada segunda da função z em relação a y. Poderia ter escrito f não, z, eu sempre boto f, né? Mas eu chamei de z. y, 2 mais 60x, y2. Também poderia ter escrito desse jeito. Vamos passar limpo, então, isso aí que nós já obtivemos. Uma correção, pessoal. Aqui, ó, depois da revisão, eu devia ter botado um 2 aqui. E não coloquei. Só chamando atenção para vocês não estranharem, porque afinal de contas, né, eu estou derivando pela segunda vez em relação a x o que eu já derivei em relação a y. Então, eu derivei em relação a y, se eu derivar em relação a x, esse 2 passa para frente, dá 6, e lá em cima vai ser 3 menos 1, e 3 menos 1 é 2, que eu acabei esquecendo de colocar aqui em cima, deixei só x. Então, eu estou fazendo essa correção para que vocês não estranhem. Tá, pessoal? Agora passando a limpo aqui. Novamente,
derivada da função z em relação a y, está aqui o resultado, que também poderia ter sido escrito derivada em relação a y. Aqui, igualmente, nós tínhamos feito a derivada em relação a y, depois em relação a x, nessa ordem. Começa com um e continua com o outro. Que também poderia ser escrito derivada, só que aqui a gente escreve primeiro em relação a y, depois em relação a x. Se contrapondo à forma como eu escrevi aqui, tá? E aqui são duas vezes em relação ao mesmo y, então derivada. A derivada primeira foi em relação a y e a segunda foi em relação a y também. Então tá. Agora aqui você repare que a derivada cruzada, primeiro x depois y, primeiro y depois x, elas sempre vão ser iguais, tá? Então o valor delas é igual. Então nesse caso eu posso concluir derivada de x em relação a y é igual a derivada, quer dizer, derivada segunda de x, y é igual a derivada segunda de yx. A derivada cruzada terá que ser igual nesse caso. Sempre vai ser igual. Então já é uma forma de saber se acertou. Então tá aí as derivadas de segunda ordem, pessoal. Eu fiz bem devagarinho porque tem as nomenclaturas para apresentar bem essas nomenclaturas aqui. Agora as próximas eu vou fazer mais rápido, lembrando que tem muitas situações diferentes, por isso eu vou fazer vários exercícios de derivada de segunda ordem para vocês absorverem bem, que é só fazendo exercício bastante que a gente domina bem essa matéria. E isso eu vou fazer com vocês.